fazer uma reunião atraente? Nessa parte do nosso estudo de hoje, nós vamos basear os nossos estudos no livro de Joel Chomsky. Esse é um grande guru das igrejas em células ao longo do mundo e, na verdade, ele é mentor de muitas igrejas, muitos pastores. Já faz mais de 40 anos que ele vem trabalhando com pequenos grupos, com células, e aí ele tem um livro muito bom que eu indico que você leia, que é Encontros Atrativos de Célula. Nesse livro, que nós vamos falar agora de forma bem sintetizada daquilo que está no livro, nós aprendemos como fazer reuniões atraentes. Porque você já participou de alguma reunião enfadonha? Uma reunião assim que é chata, uma reunião que o povo fica abrindo a boca? Pois é, as nossas reuniões não podem ser assim. As nossas reuniões, elas precisam ser dinâmicas. E a partir de agora, então, nós vamos falar de como proceder essas reuniões dinâmicas e não enfadonhas. A liderança da célula, ela começa com o preparo do coração. Então, o líder, o facilitador, ele precisa preparar o seu coração na presença de Deus. E aí a gente vai falar bastante ao longo desse curso de como buscar a presença de Deus. Nós vamos ter aulas específicas sobre isso. Mas fica aqui a dica. Você, para desenvolver bem o trabalho na sua célula, você precisa trabalhar o seu coração. Quando o seu coração é ministrado, quando você vai para a reunião de célula, você já vai oferecer aquilo que está dentro de você, aquilo que o Espírito Santo já ministrou na sua vida. Então, não se prepare em cima da hora, não deixe para a última hora, prepare-se com antecedência, prepare-se antes e, principalmente, com oração, com a busca da palavra de Deus. Nós temos na nossa estrutura de igreja uma estrutura acolhedora? Eu acredito que sim. As nossas células, as nossas reuniões de pequeno grupo, elas também devem ser acolhedoras. Uma estratégia de grupo pequeno provada ajudará o líder de célula a manter as pessoas reunidas desde o início, desde as boas-vindas até o fim. E estratégias aprovadas, é isso que a gente vai falar sobre hoje. Quais estratégias têm sido adotadas ao longo do mundo? Bom, existem muitos modelos de igreja em célula, mas nós aqui trabalhamos com um sistema que foi adequado à nossa localização geográfica, às pessoas que frequentam os nossos pequenos grupos. Então, através de muito estudo, a gente chega a algumas conclusões. A gente não precisa reinventar a roda. A gente pode aproveitar modelos que já existem. Um modelo que já existe, que está muito já utilizado durante muito tempo, é o que a gente vai apresentar para você hoje. Agora, o importante é que você precisa entender que o melhor facilitador, o melhor líder de célula é aquele que facilita. Ele facilita a participação de todos. Para a tua reunião de célula ser uma reunião atraente, você precisa facilitar a vida das pessoas. Facilitar em todos os sentidos. Aliás, eu prefiro chamar de facilitador do que líder. O líder traz aquela conotação mais pastoral, embora o líder seja, sim, pastor do seu pequeno grupo, mas ele precisa mais facilitar do que pastorear propriamente dito. Quando ele facilita, o próprio grupo se autopastoreia. O que eu quero dizer com isso? Um cuida do outro, um está ligado ao outro, um está próximo ao outro. Então, o líder, ele deve ser facilitador. E entendendo a facilitação da célula como o seu principal chamado, nós apresentamos agora os 4 E's. O que são esses 4 E's? Bom, esse é um método muito utilizado por muitas igrejas, por muitos líderes, que são 4 E's principais. Sabe aquilo que a gente falou no primeiro bloco? Aquilo de quais são os momentos que precisam ter num PGM, numa reunião de PGM? Pois é, aqui nós estamos falando então de encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Nós estamos falando de 4 momentos. Sim, é como se fosse um roteiro que você já tem programado na tua cabeça. O que eu vou fazer hoje? Os 4 E's. Sempre você fica com isso na sua cabeça. E aí fica fácil, você não precisa decorar. Você não precisa pegar o roteiro e ficar lendo o roteirinho ali, porque o roteiro não é para isso, é para te ajudar, não é para você ficar preso nele. Vamos lá.
O primeiro E é o encontro. E lembra que a gente falou que é necessário ter um quebra-gelo na sua célula, na sua reunião? Pois é, o quebra-gelo é justamente esse encontro. Por quê? Porque algumas pessoas vêm de uma semana atribulada. Outras pessoas vêm de uma semana muito alegre, tiveram muitas conquistas, muitas vitórias. Outras pessoas vieram para o nosso encontro doentes. Outras pessoas foram desapontadas. Enfim, existem muitos estados de espírito. E as pessoas vêm com esses estados de espírito, às vezes angustiadas, às vezes felizes. E como que você faz para equalizar? Pois é, o encontro serve para isso. É o quebra-gelo. Esse quebra-gelo a gente sugere que seja uma pergunta, uma dinâmica de grupo. Agora, tem que ser algo que não constranja as pessoas, porque a partir do momento que você constrange as pessoas, elas se recolhem, se retraem ainda mais. O que nós queremos nesse momento é equalizar os sentimentos. Aquele que está lá em cima, opa, ele desce aqui no nível dos demais. Aquele que está lá embaixo, ele vem subido. E aí a gente consegue olhar olho no olho, e aí a gente consegue manifestar ali a nossa presença naquele grupo. Porque tem gente que está só de corpo presente, mas não se manifesta, não está ali. O quebra-gelo ajuda a equalizar essas emoções e ajuda a gente participar dessa reunião. Bom, eu sempre dou uma dica. Você vai receber logo logo um material que vai ter todas essas dicas por escrito, tá bom? Logo logo chega na tua mão. Mas aqui, ó, a primeira dica que eu dou é uma pergunta. Uma pergunta muito simples. Essa pergunta eu faço há muitos anos nas minhas células. Eu sempre pergunto o seguinte: quando eu chego na célula, eu pergunto, agora já queimei, né? Porque de repente você vai assistir e quando eu for lançar essa pergunta num pequeno grupo, você já vai saber a resposta. Poxa vida. Mas vamos lá. Veja bem, uma das perguntas que eu sempre lanço é: qual é a cor da geladeira que você tinha na sua casa quando você tinha 5 anos? Que pergunta mais boba. E o que isso tem a ver com a Bíblia? E o que isso tem a ver com a igreja? Pois é, não tem nada a ver. É uma pergunta lançada assim, que é para a pessoa pensar. E aí ela esquece daquilo que está acontecendo durante sua semana e começa a refletir: que cor que era a geladeira da minha casa quando eu tinha 5 anos? Você vai se surpreender, porque vai ter gente que vai responder que a cor da geladeira era vermelha. Outro vai responder que era amarela. Hoje está voltando um pouco isso, né? Mas até alguns anos atrás isso era um absurdo. Ter uma geladeira vermelha dentro de casa. Outro vai dizer uma geladeira branca, outro vai dizer uma geladeira marrom. E aí a surpresa é quando eu fiz essa pergunta e tinham pessoas com mais de 60 anos na nossa reunião. E a pessoa respondeu: eu não tinha geladeira. E aí aquilo houve um espanto geral e todo mundo começou a ficar apreensivo para ouvir aquela resposta. E qual a resposta era dela? Ela deu uma resposta dizendo: simples, a gente descia os objetos que estragavam, que eram para consumo imediato, a gente descia num poço que tinha no quintal de casa, te descia num balde e ficava lá, porque ficava mais geladinho. Quando a gente pegava na manhã seguinte, estava lá fresco o alimento que estava naquele balde. E aquilo espantou todo mundo ficou chocado com aquilo, mas olha, uma pergunta simples trouxe o negócio à tona. Outro já falou: não, a gente guardava a carne na lata de banha. Olha que interessante. De repente você já conviveu com essa situação, mas de repente é algo totalmente novo para você e aí você fica espantado. É para isso que serve o quebra-gelo. Aqui nós gastamos bastante tempo falando sobre o quebra-gelo porque, na maioria das vezes, esse vai ser o momento mais importante da sua célula. Pastor, esse é o momento mais importante, não seria o momento da palavra? Não. Nem sempre, porque às vezes as pessoas estão tão atribuladas que elas nem prestam atenção na palavra quando está sendo ministrada. As pessoas estão tão presas que não se soltam no louvor. Se você utilizar essa estratégia do quebra-gelo para começar, sempre para começar, não adianta fazer no final, não adianta fazer no meio, não adianta fazer depois. É quando começa, a primeira coisa que você vai fazer é o quebra-gelo. Naturalmente você pode iniciar com uma oração, mas o quebra-gelo faz toda a diferença. Note, eu gastei 10 minutos falando sobre o quebra-gelo, sabe por quê? Porque ele pode mudar a realidade do seu PGM, da sua célula. Invista tempo em bons quebra-gelos.
quebra-gelos. Agora, lembre-se sempre também, não crie quebra-gelos que possa constranger. Perguntar a sua idade não é um bom quebra-gelo. E o seu peso também não é um bom quebra-gelo. Mas perguntas simples e com respostas objetivas, essa é a chave. Daqui a pouco tem mais.